Olá, estamos começando mais um Simplesmente Iva Maria. É um prazer e um privilégio estar aqui para você, com você, por você. E eu começo o programa de hoje falando um pouco sobre apreciar o belo. Temos observado uma sociedade consumista, uma sociedade voltada para o espetáculo. E aí, quantas queixas de depressão eu tenho ouvido? E alguém me pediu, dá para falar um pouco, Iva, sobre os estados depressivos? As pessoas estão passando por momentos difíceis. Sabe, para fora parece que está tudo bem, mas para dentro há uma tristeza, uma melancolia, uma falta de significado na vida. E aí entra como estratégia, é claro que é um assunto muito vasto para ser abordado tão rapidamente, mas principalmente eu quero falar sobre apreciar o belo. Essa é uma ferramenta interessante. Nós estamos vazios porque não estamos vendo a verdadeira essência de todas as coisas. Onde está o sentido disso tudo? Tudo é efêmero, passageiro, sem significado, sem profundidade. Apreciar o belo é como faziam os nossos antepassados. Olhar uma flor e sentir a beleza daquela flor. É apreciar o sol e sentir a energia, o calor, a vitalidade. É viver esse momento tão especial. É fazer das pequenas coisas, muitas das vezes, aparentemente sem importância para a sociedade moderna, a verdadeira essência da vida. A vida passa a ser mais prazerosa quando nós começamos a observar o belo. Mesmo nas situações difíceis, aparentemente complicadas, até mesmo rotuladas como feias, tem algo ali, tem algo, uma essência, alguma coisa que nós podemos observar e focar, e apreciar, e amar, e se deixar envolver e sentir por aquela beleza. É essa beleza que vai resgatando a nossa autoestima, o nosso bem-estar, que vai nos mostrando que a vida vale a pena. Ela precisa ser vivida em cada minuto, em cada segundo, porque a vida é agora, aqui. Que bom estar aqui com você mais uma vez. E falando em apreciar o belo, a arte tem um efeito significante nas nossas vidas. Arte, expressão forte do ser humano. Que tal conhecer o trabalho de um artista plástico que faz a diferença na vida dele e nas nossas vidas? Já se conhece tem um bom tempo. J.C. Moraes, escultor, artista plástico e diversas outras atividades que ele vai contar um pouquinho pra gente. Prazer te apresentar aqui no nosso Simplesmente Iva Maria. Seja bem-vindo. Quando você começa a se interessar por artes? É uma história de criança? É uma história de criança. Eu comecei a me interessar, a descobrir a arte com 2, 3 anos. Eu já escrevia, já fazia desenhos em papel de pão. Isso aí, escultura também, aos 5 anos eu já comecei. Gente. E em 1963 eu recebi o diploma de desenhista de uma escola que havia lá na minha cidade, em São Luís do Maranhão, né? Eu sou militar da reserva, né? E na minha aposentadoria para cá, há uns 20 anos atrás, eu só me dedico à arte, né? Eu faço escultura, faço pintura, faço desenho, música e outras coisas que a gente até esquece o que faz, né? É arte. A arte é arte, né? Mas eu vejo barcos lindos que você produz, confecciona com tanto carinho.
desde pequenas barcaças até navios. É um trabalho sensacional. E a técnica, como é que você desenvolveu? Eu já fazia desde criança. Jesus! Na minha terra existe um material chamado buriti. É uma madeira igual ao isopor, né? Mas é uma árvore do buriti. Mas em 65, se eu não me engano, eu fiz um curso de modelismo naval com um dos melhores professores que existiam na época, lá no Rio de Janeiro, né? Aí daí pra cá já é o Titanic, é Galeões. Todo esse talento as pessoas podem conhecer de que forma? Você faz exposições pelo Brasil afora e na internet você pode ser localizado pelo Face. Esse problema do Face é minha esposa que sabe disso, né? JC Moraes está lá no Face. Você Ela encontra. domina isso aí. Prêmios ao longo da sua história, quantos prêmios? Olha, a carreira artística, no início assim, da década de 60, por aí, hoje não, hoje é diferente, mas na década de 60, por aí, a gente, primeiro, uma exposição, o artista recebia menção honrosa, depois honra ao mérito, depois medalha de bronze, depois medalha de prata, depois medalha de ouro e prêmio de melhor obra do salão, né? Todas essas medalhas eu já tirei, já recebi. A verdade é que já você tem que fazer exposição de todos os prêmios e medalhas recebidas ao longo dessa trajetória, não? Mais ou menos isso. A técnica que você usa? Todas. Essa aqui, por exemplo, é uma patinado. Essa aqui é com tinta, mas com alto relevo. A gente faz todo tipo de desenho, todo tipo de pintura, todo tipo de escultura, porque a gente vai aprendendo com o longo do tempo, né? E esse tempo todo, por exemplo, eu já estou com 71 anos. Uau. Então, durante esse tempo eu aprendi muita coisa com muitos artistas, né? Com muitos professores e cheguei até hoje aqui onde estou com uma grande artista também que é cantora, que eu não sabia. Tá me entregando, tá vendo? A Iva. JC Moraes, aqui na região dos Lagos já há quanto tempo? Mais de 20 anos. E começamos com barquinhos, com barcos. A Cristina está soprando aqui do lado, dizendo que são 28 anos. É quase 30 anos só de história na cidade de Cabo Frio. É isso? É isso. JC Moraes é a abreviação do seu nome? É, JC Moraes. Eu assino como JC Moraes, né, que é José Carlos Moraes. E meus trabalhos todos são assinados assim, JC Moraes. É possível aprender? Quem tem vontade, só com boa vontade, dá para chegar lá e fazer um trabalho bacana? Até porque você também ensina. Dá sim, dá. É porque... Dedicação? Dedicação e tem o seguinte, a arte, né? A arte, ela abrange todo mundo. E até os animais e a própria natureza, né? Faz arte. Então, qualquer pessoa pode sim se capacitar a fazer trabalhos melhores até do que os próprios professores. Você começou quando criança e a verdade é que muitas das vezes, a maioria quando criança risca, brinca e esse lado artístico vai sendo meio que sufocado pela vergonha, pela timidez ou por falta de estímulo. A gente precisa despertar mais a nossa criançada para que elas possam crescer e se tornarem grandes artistas? Precisa sim, e eu acho que é até um dever dos pais. Eu, por exemplo, quando eu comecei a riscar, então a minha mãe, ela juntava os papéis de quitanda, de pão, que vinha enrolado pão, e passava a mão, bem alisava para mim riscar. Nossa. Então, quer dizer, isso aí foi um incentivo. Incentivo, diante de toda a limitação, ela conseguia te incentivar. E você trabalha com carvão também divinamente? Carvão, aliás, o carvão é o desenho. O desenho original mesmo, profissional, é feito com carvão. Os artistas antigamente, os primeiros artistas, eles desenhavam com carvão, no papel, todos os detalhes e consideravam aquele desenho como uma planta da pintura que ele iria fazer futuramente. Então eu aperfeiçoava o carvão. Depois eles passavam o carvão para a tela com carvão, fixava o carvão e depois é que vinha a pintura, com os processos que a gente vai demorar a falar, né?
Porque é um processo muito grande para passar do carvão para o desenho. Hoje não, hoje já existem técnicas, eu mesmo faço técnicas que não precisam de desenho. Já vem com um pincel e já sai um quadro, né? Quer dizer, mas isso aí é a pintura moderna. Já não é mais as pinturas dos primórdios da história da arte, né? Mas a gente já está nessa época, então tem que fazer isso, senão a gente fica para trás. Tá? Se eu começar a aprender com você agora, em quanto tempo eu já consigo pintar uma coisa bem bacana para mostrar aqui para o pessoal? Depende da sua capacidade. Às vezes, com um mês, a pessoa já pinta. Existem alunos que passam a vida toda com um professor, 5, 6 anos, 2, 3, e só pintam com o professor. Eu não sei se é a capacidade do professor ou se é do aluno, né? Não sei. Mas existem alunos que com 2 aulas já pinta direitinho. Aflora, né? Aflora, inspiração, talento. Sim. Esse é o nosso amigo JC Moraes. É um prazer conversar contigo e poder trocar ideias aqui, falando de arte, nesse programa que eu procuro sempre trazer à tona a arte, a cultura, a educação. A gente está aqui para fazer o jornalismo do bem. A gente sabe disso, por isso que estamos aqui, né? É a IVA. A IVA. Tá? Depois de apreciar a arte, eu te convido agora a apreciar a natureza. Você sabia que temos muitas plantas comestíveis e que a maioria não conhece, não desfruta, não usufrui? Pois é. Vem comigo conhecer mais sobre plantas aqui no nosso Simplesmente Iva Maria. Você já ouviu falar de punk? Plantas alimentícias não convencionais? Eu vou conversar agora com uma pessoa que sabe tudo sobre isso e que vai nos ajudar a entender bastante do assunto. José André Werneck é especialista em educação ambiental e é mestre em sustentabilidade. É um prazer contar com você aqui no nosso programa. Começa contando um pouquinho para a gente de onde veio essa paixão pelas plantas e dá destaque também para trabalhos que você realizou ao longo da sua carreira. Bom, meu trabalho com a agricultura é enraizado desde a minha infância, né? Sou de uma família de agricultores, a gente sempre teve o hábito de cultivar e de plantar e propagar alimentos, né? Dentro da nossa família, junto aos vizinhos, a gente sempre teve horta, mesmo morando em apartamento, a gente sempre teve a oportunidade de cultivar parte do alimento que era utilizado pela família. E aí eu reuni o trabalho com as plantas e com a educação. Então faz mais ou menos 25 anos que eu venho conciliando a culinária, a jardinagem, o paisagismo e a educação ambiental no meu trabalho. A nossa família chegou em Cabo Frio depois de uma longa trajetória em vários outros estados, trabalhando na área de consultoria, né, em sustentabilidade. Implantei programas de educação ambiental e atendimento ao público no Instituto Cultural Inhotim, no Jardim Botânico Plantarum. Fui assistente de pesquisa durante o monitoramento socioambiental do programa Bolsa Verde, durante o meu mestrado na universidade. E ao longo desses últimos 10 anos vim semeando um pouco e propagando essa ideia do aproveitamento, da identificação e uso culinário das plantas alimentícias não convencionais por esses lugares por onde eu passei. Werneck, a gente conversava aqui, antes do nosso programa começar, falando sobre como as pessoas, uma grande parte já despertando para a importância, né, das plantas alimentícias não convencionais, e uma outra parte que tem uma certa rejeição por achar que ela tem a ver com pobreza e escassez, né? Hoje você vai tirar essas dúvidas aqui para a gente. Fala um pouquinho sobre as punk. O termo plantas alimentícias não convencionais vem sendo cunhado pelo pesquisador e autor do principal livro sobre o assunto no Brasil, o Dr. Valdeli Ferreira Knupp. E essa publicação é excelente, vocês vão ter a oportunidade de olhar aí uma imagem, né? Essa publicação está disponível para aquisição por qualquer pessoa, para entender um pouco mais sobre esse universo das punk.
Diferentemente, ao contrário de pobreza, esse livro traz uma possibilidade de prosperidade, de diversificação, de enriquecimento do repertório alimentício, nutricional e culinário no Brasil. É um livro maravilhoso que tem ilustrações, imagens muito ricas de 350 espécies de plantas alimentícias não convencionais e inclui sugestão de preparo de 3 modos diferentes para cada uma dessas espécies. Então é realmente um cardápio muito interessante para quem ama culinária, para quem tem interesse e precisa diversificar o seu cardápio, tem interesse de dar um melhor aproveitamento nas plantas e melhorar inclusive a possibilidade, a criação de novos mercados para diversificar o paladar, diversificar a oferta e o modo de aquisição de alimentos no Brasil. Dê aí para os nossos telespectadores uma ideia bem clara, prática do que são as punks. Vamos para as espécies assim mais conhecidas. O que é punk numa determinada região pode não ser em outra. Existem diversas punk que já foram muito utilizadas por uma determinada população no Brasil e que por causa de negligência, por esquecimento, ou mesmo porque a prática da horticultura doméstica vem sendo diminuída, né? Principalmente nas cidades, os quintais vêm sendo cimentados, as pessoas vão morar em apartamento e deixam a agricultura de lado e passam a comprar somente o que o mercado convencional tem para oferecer. Alguns exemplos de plantas alimentícias não convencionais que eu posso citar como de melhor representatividade seria, por exemplo, o Ora pronobis. Conheço. O Ora pronobis é uma planta da família das cactáceas, é nativa do Brasil, só que é uma cactácea de um formato diferente. Ela é um grande arbusto escandente e com muitas folhas. É um cacto diferente porque é um cacto com folhas. As folhas dele são muito ricas em proteína, chega a ter mais de 20%, vários minerais, vários aminoácidos. Há cidades em Minas Gerais que tem até o Festival do Ora pronobis, onde eles preparam diversos pratos, né? Normalmente é utilizado em sopas, é utilizado em risoto, pode-se fazer no feijão. Nós pelo menos fazemos muito pão verde de Ora pronobis. As folhas podem ser desidratadas, virarem uma farinha e essa farinha das folhas secas ser incorporada a diversos pratos, melhorando seu paladar, sua apresentação, seu teor nutricional, principalmente para pessoas em estágio de convalescência, para pessoas que apresentam algum quadro de distúrbio, de desnutrição ou de raquitismo. Essa é uma das plantas que poderia, por exemplo, resolver problemas de anemia, de desnutrição, poderia ser incorporada na merenda escolar e poderia estar sendo melhor cultivada em todas as residências no Brasil. Outro exemplo que é facilmente observável nas ruas, inclusive em terrenos baldios, é a beldroega. A beldroega é uma planta suculenta que tem alto teor de ômega 3. Eu gostaria de frisar que a gente não deve coletar plantas para nossa alimentação nos logradouros públicos, nas praças, porque pode haver contaminação, pode estar contaminada por urina, fezes de cães, de gatos e também deve-se evitar, então, coletar essas plantas e fazer o uso alimentício delas. Mas é possível obter mudas, propagá-las em casa, cultivá-las e aí sim fazer o seu aproveitamento culinário. O problema das punks hoje em dia é porque quase não se encontra nos mercados e nas feiras. E aí entra um questionamento. Não se encontra porque o feirante não produz ou ele não produz porque não há demanda? Eu acho que a partir do momento que houver uma maior ampla difusão do potencial alimentício, do uso culinário das plantas alimentícias não convencionais e as pessoas passarem a pedir para que o feirante disponibilize, a pedir no mercado e quando houver produção, esse é um mercado que a gente pode ter uma maior facilidade de encontrar as punk quando houver uma reciprocidade entre demanda e produção. Agora, são inúmeras, né, as possibilidades que a gente tem. Cita uma variedade delas, assim, de uma vez só. Flores de feijão borboleta.
quase não se vê alimento azul. E a flor do feijão borboleta é ótima, o sabor dela é muito suave. É deliciosa. Ela oferece a possibilidade de criar pratos com a coloração azul. É uma planta também utilizada na terapia ayurvédica como adjuvante no controle de diabetes, afecções da pele, protetora do fígado. E é possível fazer suco azul, kombucha, arroz azul, batata azul, macarrão azul, tornar a vida mais azul por meio da flor do feijão borboleta. Levemente doce. Come inclusive o verdinho. O verdinho é onde junta o néctar, então é onde ela é mais docinha. E a gente vai falando, vocês vão saboreando. Pega e passa para a colega. Espero que tenha para todo mundo. Tantas possibilidades. São muitas possibilidades, desde a capuchinha, a flor do guarujá, moringa, Major Gomes. Eu estou citando alguns nomes populares. E interessante nesse aspecto de pesquisa é a correta identificação das punk. A gente não deve sair comendo tudo que aparece por aí, porque há inclusive o risco de intoxicação. Há princípios ativos em algumas plantas que exigem um maior cuidado, uma dose máxima diária, por dia ou por semana. Então, o primeiro passo para que a gente possa fazer o uso culinário das punk com segurança é a correta identificação. Há nessa publicação nome científico, fotos da planta inteira, da parte comestível, detalhes da flor, da folha, do caule, do fruto ou da raiz que é utilizado na culinária, que nos permitem fazer uma comparação bem precisa da publicação com a planta ao vivo para saber se aquilo realmente é alimento. Muita coisa se parece e nomes populares variam muito de cada região. Então a gente deve sempre se fundamentar pelo nome científico e procurar a informação precisa de que aquilo realmente é alimento, porque pode inclusive ser prejudicial à saúde se não for a espécie adequada. Inclusive, José vem dando aí diversas palestras. Quem quiser contar com a participação dele também pode entrar em contato. No Cereal Gourmet você fez uma palestra recentemente que eu adorei, muito esclarecedora por sinal. E continua atuando, fazendo jardins, trabalhando com jardins e também com uma linha de produtos, né? O Jardim Vital ele tem 3 pilares, né? A parte de educação. Vocês podem entrar no nosso site, conhecer um pouco das nossas oficinas, publicações, vídeos, receitas. A parte de serviços, né? A parte de jardins comestíveis, tratamento de hortas, pomares, jardins e hortas em apartamentos. E na parte de alimentos, né? A gente produz algumas receitas de delícias artesanais, você teve a oportunidade de conhecer, e que resolvem com sabor, saúde e praticidade uma parte do nosso assunto culinário durante a semana. Maravilhoso. Deixa eu mostrar aqui um pouco do produto, pelo menos o que eu ganhei, e vocês vão ter a oportunidade de ver muito mais aí no vídeo. Olha que delícia! Explica, esse produto é um pesto? O pesto é uma combinação de castanhas, de ervas, de azeite, de especiarias. Esse nosso é muito rico em castanhas, ele é uma solução prática, saudável, saborosa, colorida, diversificada, para fazer massa, para temperar salada, para fazer risoto, para passar no pão, para substituir ingredientes industrializados por um alimento artesanal, saudável, gostoso, nutritivo, feito artesanalmente pela nossa família, com todo o carinho para o nosso cliente. Maravilha! Quem quiser conhecer mais, adquirir produtos, você também tem participado de algumas feiras aqui na nossa região. Como o nosso trabalho é artesanal, feito à mão pela nossa família, a gente não trabalha em escala industrial e participamos sim de vários eventos, feiras. Vocês podem entrar no site www.jardimvital.net, curtir nosso Instagram, nosso Facebook para saber das novidades, da nossa participação e ficar por dentro do que a gente realiza aqui em Cabo Frio. Realmente é muito bom apreciar o belo. Quer ver uma oportunidade interessante? Ver prédios históricos também é uma forma de apreciação. O trabalho feito pelos nossos antepassados
E Cabo Frio tem ainda muita coisa preservada. O prédio que nós vamos mostrar agora conta a história da cidade. Júlia Azevedo, é com você. Olá pessoal, tudo bem? Continuando aqui a nossa história de Cabo Frio, hoje estamos aqui diretamente da Câmara Municipal da nossa querida Cabo Frio. Você sabia que Cabo Frio instalou a primeira Câmara de Vereadores do Brasil? Foi essa aqui onde nós estamos agora. E uma outra curiosidade bem legal. Aquela época, 1610, 1620, os vereadores não recebiam salário para atuarem aqui. Cada um tinha sua vida profissional e uma vez por semana se dedicavam a reuniões para resolver os problemas locais. Uma outra curiosidade, essa Câmara já teve poeta, enfermeiro, já teve advogado e também já teve anciãos, vamos chamar assim, ou seja, aqueles homens mais experientes da cidade. Então, fique um pouco mais com a Câmara Municipal de Cabo Frio. Atualmente esse é o plenário. Vocês observam que tem 17 lugares, sempre número ímpar, né, para justamente não haver aí a dificuldade aí dos votos, né, números absolutos. E a gente tem esse conjunto desse prédio dentro do segundo momento do ciclo de Cabo Frio. O primeiro momento nasce no bairro da Passagem, com aqueles casarios históricos, e o segundo momento de expansão da cidade. A cidade vai se expandindo aqui na Avenida Nossa Senhora de Assunção, desde a Passagem até a Praça Porto Rocha. Então a Câmara, esta que estamos, está nesse conjunto de expansão da cidade. Tá? Uma outra curiosidade, são dois personagens históricos aqui da nossa região, o querido Vitorino Carriço, poeta, cabista, à época que Arraial do Cabo ainda era distrito de Cabo Frio, e o nosso também querido Benildo Mota, que era enfermeiro, à época, Búzios, que era distrito de Cabo Frio, e que foi no conjunto até hoje, né, o vereador mais votado da região em todos os tempos, em termos proporcionais. É uma curiosidade bem interessante no momento em que a comunicação não era tão rápida e instantânea quanto hoje. O prédio, ele, vamos dizer assim, se manteve praticamente nas mesmas linhas da época, né? Tanto que o plenário ainda está preservado, alguns espaços aqui de arquivo, né? Tem um espaço de artes aqui embaixo, que é interessantíssimo também visitar, e também os gabinetes no anexo. No anexo do onde estão os gabinetes de vereadores é mais novo, ele já tem praticamente 40, 50 anos, mas essa estrutura que nós estamos, ela vem de lá de 1640, 1650, e ela foi sendo remodelada, mas mantendo os mesmos padrões, né, de arquitetura ligada às questões coloniais, de pedra e de cal também. É isso, gente. Venham visitar a Câmara, aproveitem que as sessões são terças e quintas a partir das 18 horas e vocês têm a oportunidade então de entender e conhecer um pouquinho mais da Câmara de Cabo Frio. Espero que você tenha gostado do programa de hoje. Obrigada, Júlio, por essa aula de história. E eu espero que você tenha aprendido a apreciar o belo. Que tal? A partir de agora, você pode olhar de uma maneira diferente tudo o que acontece no seu entorno. Aproveite e entre em contato com a gente através da rede social. Tem aí todas as formas de ver o nosso trabalho, inclusive no canal do YouTube. Você já se inscreveu? Faça parte do nosso jornalismo do bem. Inscreva-se, dê a sua opinião, compartilhe, convide os seus amigos a fazer parte dessa rede. O programa Simplesmente Iva Maria vai ao ar na Rede Litoral News, Canal 11, TV a cabo Costa do Sol, Cabo Frio. E no sistema Sumicite, TV Arte HD, Canal 57, Rio das Ostras, Macaé. Até a próxima! Que Deus te abençoe hoje, amanhã e sempre!
Casa de Repouso Lar Peniel oferece serviço completo de hotelaria, assistência e lazer com cuidados constantes de enfermagem. O lugar certo e de confiança para a terceira idade. O lar oferece sistema de creche e hospedagem fixa. Entre em contato, agende uma visita e conheça nosso espaço. Carinho, cuidado, atenção e respeito. Lar Peniel, Rua Dimas Teixeira, 49, Jardim Esperança, Cabo Frio. Oferecimento Estúdio da Beleza Kátia Mendonça. DM Arte Mídia Digital. Fisioterapeuta dermatofuncional Edvirges Unsonche. Atrele valora sua marca. Anuncie com a gente.